Sexta passada, a Biblioteca Nacional deu aquela contribuição mesmo para a esculhambação geral da República que já virou esse país, né? Você imagine, dar uma medalha do mérito do livro para gente que eu duvido que tenha lido algum dia na vida um livro inteiro. Pior, para um escritor e filósofo que nunca foi filósofo, que talvez também nunca tenha sido escritor. Será que o Olavo de Carvalho é mesmo o autor dos livros que levam o nome dele? Se eu fosse você, eu via esse vídeo até o fim para saber direitinho o que eu estou falando. Vamos lá que eu vou te contar isso agora. Então, bora recapitular os fatos para emendar todas as peças aí, você não perder nenhum detalhe, tá? A história é o seguinte: 1º de julho, sexta-feira passada, foi uma correria lá na Biblioteca Nacional para entregar a medalha do mérito do livro para 200 pessoas que, segundo está escrito na própria medalha, são pessoas relevantes no cenário cultural brasileiro ou que tenham dado algum tipo de contribuição para a cultura nacional. E quem estava lá na lista de pessoas que contribuíram muito com a nossa cultura? O deputado Hélio Lopes, conhecido como Hélio Negão, que é amigo íntimo do Bolsonaro, o Alexandre Ramagem, que foi chefe da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, que é amigo dos filhos do Bolsonaro, e o Daniel Silveira, deputado troglodita, ex-PM, que reconheceu assim que não sabia nem direito o que estava fazendo lá, porque chamaram ele para esse prêmio, enfim. E o quarto homenageado, o Olavo de Carvalho, falecido guru do Bolsonaro, que foi representado pela viúva dele, a Roxane, que recebeu as medalhas. Muita gente pensou que isso era um factoide, um escárnio, uma provocação mesmo para sair na imprensa e tal, porque esse pessoal tá aí para isso, para tirar a credibilidade das instituições, assim. Uma medalha que já foi entregue para Carlos Drummond de Andrade é importante. Mas e uma medalha que já deram para o Daniel Silveira? Vale o quê? Tanto é verdade que teve quem recusasse a homenagem, tá? Pelo menos 2 integrantes da Academia Brasileira de Letras disseram: ó, não, obrigado, pode dar a minha para outra pessoa aí. Um deles, o Antônio Sequin, disse que não se sentiria bem compartilhando uma homenagem com pessoas que não veem no livro mérito algum. Surgiu aí até uma teoria de que, na verdade, isso seria uma jogada jurídica para livrar a cara desse pessoal de cadeia comum ano que vem. A ideia é a seguinte: os homenageados com essa medalha, eles podem, isso é verdade, tá? Ter o seu nome escrito num negócio chamado livro de mérito. O Código de Processo Penal, também verdade, lá prevê o seguinte, ó, artigo 295, olha lá. Serão recolhidos a quartéis ou prisões especiais ministros, governadores, secretários, prefeitos, vereadores, mais uma galera aí, e os cidadãos inscritos no livro de mérito. O que vem a ser esse tal livro de mérito? O livro de mérito foi criado em 1939, ó, pelo Getúlio Vargas. É uma distinção elaborada para homenagear pessoas que tenham contribuído para enriquecer o patrimônio imaterial, ou seja, a identidade da nação. Traduzindo, gente que fez alguma coisa boa de verdade para contribuir para melhorar a vida das outras pessoas e do país. Olha, o decreto que institui o livro do mérito fala justamente, tem que ser esse tipo de gente. Isso no artigo 1º. Agora olha no artigo 2º. A inscrição, ou seja, colocar o nome da pessoa lá no livro, será ordenada por decreto, mediante parecer de uma comissão permanente de 5 membros que são nomeados pelo presidente da República. Olha só! Essa teoria é de que o Daniel Silveira vai ficar sem foro privilegiado, sem mandato ano que vem, porque ele foi condenado pelo STF, o Bolsonaro perdoou, mas ele não anula a perda dos direitos políticos. Então, poderia até passar o Carnaval 2023 em Bangu. Mas tem uma ponta aí que não fecha. O Hélio Lopes e o Alexandre Ramagem já têm direito à prisão especial. O Hélio Lopes é militar, o Alexandre Ramagem é delegado da Polícia Federal. Todo delegado tem curso superior em direito, obrigatoriamente. E olha que curioso, você não vai nem acreditar, o Daniel Silveira, acredite se quiser, tem também graduação em direito. Pode procurar no Google aí que você acha essa informação aí apurada, checadinha. De fato, eu acho que foi mesmo um golpe na credibilidade dessa instituição da cultura democrática brasileira, que é a medalha do mérito do livro. Que, como disse no começo, uma medalha que foi dada a Carlos Drummond de Andrade, orgulha quem tem. Agora, e quem tem uma medalha que foi dada a Daniel Silveira, Alexandre Ramalho, Hélio Lopes? É isso que eles querem. Além, claro, né, de fazer a manchete, criar aquela cortina de fumaça, né, e destruir com a reputação de um prêmio super respeitado, importante. Não foi à toa que essa mesma cerimônia teve uma homenagem póstuma para o idealizador dessa ideia de destruir tudo, Olavo de Carvalho.
a viúva dele recebeu a homenagem em nome dele. E essa homenagem, eu diria que é no mínimo curiosa. Alguém pode até questionar, mas o que tem de estranho num escritor ser homenageado pela Biblioteca Nacional? Em tese, nada, né? Olavo de Carvalho assina 33 livros. Tem umas 80 publicações com o nome dele, mas a maior parte são palestras que alguém gravou e depois passou isso por escrito. Mas livro mesmo são 33. Só que eu conversei com a pessoa que passou a maior parte do tempo ao lado dele, na vida, a filha dele, a Heloísa de Carvalho. Olha só o que ela me contou. De toda a minha convivência, né, com meu pai, eu não falo que eu nunca vi ele ler um livro de capa a capa. E eu achava estranho que às vezes ele estava lendo no começo, de repente ele pulava um montão e ia ler. Né? E eu falava, coisa estranha, né? Eu achava estranho, mas nunca questionei. Com os anos eu fui ver que o Olavo não lia. Mesmo se tratando de Olavo de Carvalho, a minha primeira reação foi ficar pasmo, assim, do jeito que você está agora, imagino. Pelo menos eu acreditava que ler ele lia, né? Olavo de Carvalho só falava em livros o tempo todo. Ele até dizia que as pessoas tinham que ler 100 livros por ano, que tinham que ler pelo menos 100 livros para discutir com ele. Então era tudo marketing. Ele sempre andou com livro, né? Ele ia para a praia de sapato, meia, bermuda e livro, né? Mas ler, eu nunca, de toda a minha convivência, né, com meu pai, eu não falo que eu nunca vi ele ler um livro de capa a capa. Você pode estar se perguntando assim, mas isso aí, se a conversa aí for de coisa de filha ressentida, né? Achei melhor confirmar, né? Dar uma conferida aí pela internet, fui pesquisar na academia, não entre a opinião dos fãs dele, mas sim entre a ciência. Os livros assinados pelo Olavo, muitos deles interpretavam pensamentos de filósofos, era a visão dele de como os filósofos, vários filósofos pensavam, né? Eu encontrei muitas críticas dizendo que ele invertia o pensamento desses filósofos. Nessa minha busca eu encontrei esse artigo aí, ó, Jornal Opção, escrito pelo advogado e jornalista Elvésio Cardoso. Em um dos parágrafos ele diz isso aí, ó. A despeito de toda a sua bagagem livresca, Olavo de Carvalho não prima pela probidade intelectual. O suposto guru do presidente Jair Bolsonaro chuta muito. Num vídeo sobre Hegel, o filósofo alemão, ele vem com aquele lenga-lenga de tese, antítese e síntese que pertence à filosofia de Fichte. Ele está falando de Johann Fichte, outro filósofo. E continua dizendo que essa teoria não faz parte do vocabulário de Hegel. De resto, a exposição é tão confusa que me deu a impressão de que nunca leu Hegel. Talvez tenha lido algumas orelhas, ou aqueles livrinhos que sugerem que se pode entender a obra de um filósofo em 90 minutos. O Elvésio está sugerindo que Olavo leu no máximo um resumo, porque o que ele escreve sobre o que o Hegel pensa não tem nada a ver com as ideias do cara. O que ele fazia? Fichamento, né? Resumo, conversas e entrevistas, e muitas das vezes ele mandava os alunos dele lerem e fazerem resumo. E ele lia o resumo do aluno. Ele lia o resumo, aí você pega 20 resumos, junta e faz o teu, né, parecer ali. Ou seja, é uma farsa, né? Mais do que isso, é um crime intelectual. Pelo menos 2 livros assinados pelo Olavo venderam bem, assim, antes que ele se passasse a viver dessa fama de guru do bolsonarismo, né? O Jardim das Aflições e O Imbecil Coletivo. Não é possível fazer 2 livros que fazem sucesso sem ser um leitor, sem ler. Quem é o Olavo de Carvalho? A teoria do Olavo de Carvalho? O trabalho? Obra? Que obra? Depois que o amigo dele, que era assim, um escritor e um poeta, morreu, Bruno Tolentino. E que um cara que vivia trancado com o Olavo, na época que o Olavo escreveu os 2 livros que viraram best-sellers, Olavo nunca mais escreveu um best-seller. Por que será? Percebeu o escárnio da homenagem da Biblioteca Nacional, né? Uma instituição secular respeitadíssima, dando uma medalha importantíssima para um filósofo de Araque, escritor que, se bobear, não é nem escritor. Se isso é verdade, vai decepcionar muita gente, mas surpresa eu não fico, não. Você ficaria?